Irmãos, são 10h30. Meu pai tinha dito que está liberado até 12h30 hoje para mim. Tranquilo, né? Brincadeiras à parte, meus irmãos, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Nosso Deus bendito, ó Deus, como nós te adoramos nessa manhã, Senhor. Como o teu povo te exalta, te adora, fica feliz por esse dia tão especial. Ah, Deus, louvado seja o seu nome. Agora, Senhor, pedimos pelo nosso pastor Fabiano. Restabelece a sua saúde, Senhor, dá a ele força. Quem sabe ele possa estar aqui com a gente à noite também. Obrigado, Senhor, por essa igreja. Obrigado pelo seu povo. Obrigado, Senhor, pelo domingo. Ó Deus, louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muitos de nós já vivemos situações na nossa vida, ou pelo menos vimos em um filme, de repente, aquela cena de grande reviravolta. Aquele momento que tudo parecia estar perdido, a esperança parecia ter murchado, não há escape, aquela situação tensa, mas do nada há uma reviravolta. A cena muda e tudo se encaminha bem para o final. Uma cena dessas, onde tinha um herói muito forte, mas ele foi atacado no momento em que ele estava fraco. E aqueles inimigos que tentaram atacá-lo conseguiram feri-lo muito. Eles foram vencidos, mas a cena mostra aquele herói lá no chão, desacordado, sem força, sangrando de todo jeito que dava no chão, praticamente morto. Parecia que aquele homem que tinha ajudado tanta gente em tantas situações, nunca mais poderia ajudar alguém. A cena é triste, é lamentável, mas então, de repente, ele abre os olhos. E pouco a pouco a força dele volta e poucos minutos depois ele já sai voando daquele lugar. Um fôlego de vida, aquele abrir de olhos inesperado, mudou a situação e aquele homem viveu e continuou salvando gente por muito tempo. Naquela sexta-feira, quando o nosso Senhor morreu, parecia que tudo tinha chegado ao fim. O príncipe da vida estava morto. Os discípulos tinham deixado tudo para segui-lo. Vocês lembram? João, Pedro, eles tinham suas profissões, eles tinham sua vida. Mateus, publicano, cheio de dinheiro, eles largaram tudo e serviram o Senhor, mas agora, repentinamente, aquele Senhor tão sábio estava morto. Calaram ele, eles o mataram. Toda a expectativa que parecia haver de um futuro para Israel, de uma restauração gloriosa, parecia ter se findado. E como falamos ontem, vem o sábado e tudo parece apenas se confirmar. Um sábado de silêncio. Não há mais o que fazer. Não há mais razão. Os discípulos que abandonaram tudo pelo Senhor agora se perguntam: o que será de nós? Para onde eu vou? O que eu vou fazer da vida agora? Talvez Pedro já estivesse pensando: se não matarem a gente, vamos voltar a pescar. Talvez Mateus falasse assim: será que eu consigo uma vaguinha lá de publicano de novo? Enfim, ele morreu, acabou tudo. Tudo é triste, sombrio, cinza e sem vida. O príncipe da vida estava no túmulo. Mas na madrugada de domingo, tudo mudou. Um fôlego inesperado, não pelo Senhor, mas pela humanidade. Um fôlego de vida inesperado e glorioso soprou. E lá naquele túmulo, os olhos do Senhor Jesus se abriram novamente. E dessa vez para nunca mais se fecharem. Ele falou: fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre.
Aquele que deu a sua vida, tomou ela de volta, como ele disse, eu tenho poder para dar e tenho poder para tomá-la de volta. Como o pastor leu ontem também, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, e morto, ressuscitará ao terceiro dia. A morte não foi capaz de segurar o nosso Senhor Jesus. Ele se levantou dos mortos e até hoje, Ele está vivo nos céus. Amados, hoje, quando vamos pensar um pouco sobre a ressurreição, eu queria dividir em 2 pontos, na mesma estrutura que foi apresentada na sexta-feira. Primeiro, nós vamos ver a ressurreição, um fato, e depois nós vamos ver a ressurreição, a sua explicação. Então, em primeiro lugar, a ressurreição do Senhor Jesus como um fato. Meus irmãos, a história da vida, morte, ressurreição e ascensão do Senhor Jesus não é um mito, não é uma fábula, não é um filme, como um que eu acabei de ressaltar. Não, é a história de um homem diferente de todos os outros, que falou de uma forma que ninguém falou, que fez milagres como ninguém fez, que impactou o mundo de uma forma única. Uma forte evidência da ressurreição é a vida dos discípulos. Antes da ressurreição do Senhor, o que vemos nos discípulos? Vemos os discípulos trancados com medo dentro do cenáculo. Vemos os discípulos sem esperança. Algum irmão se lembra, em algum momento, algum discípulo falando assim, não, ele disse que ia ressuscitar, irmãos, creiamos. Não há. Só há desânimo e tristeza. Mas o que acontece com esses homens que do nada eles viram outras pessoas? O que acontece com esses homens que eles começam a anunciar a ressurreição de Cristo? O irmão Moza leu agora há pouco. E a ressurreição do Senhor, somada à descida do Espírito Santo, fez com que aqueles homens acovardados, presos, que se prenderam, no cenáculo, saíssem no meio da multidão e falassem que Jesus havia ressuscitado. O Senhor apareceu a mais de 500 irmãos. Alguns deles ainda estavam vivos 20 a 25 anos depois, quando Paulo escreveu 1 Coríntios. E Paulo como que falava assim, você quer saber se Jesus ressuscitou? Eu conheço, tenho o Joaquim lá, está vivo, vai lá perguntar para ele. Não acredita em mim não? Pergunta lá, João está vivo. Pergunta a ele, pergunta para Pedro. Eles são testemunhas de que aquele homem que estava morto ressuscitou. A ressurreição é fato, é história, é concreto. Aconteceu num lugar, num ano, com um ser humano que pisou a essa terra. Aquele homem que dizia ser o Filho de Deus, o Filho do homem, foi morto. No terceiro dia, então, quando foram procurá-lo no seu túmulo, ele não estava mais lá. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Essa foi a pergunta que o anjo fez para aquelas mulheres. Crer na ressurreição, meus irmãos, não é coisa de tolo. Até mesmo os estudiosos não cristãos, eles chegam à conclusão que a morte do Senhor Jesus e aquele túmulo vazio são um dos atos mais historicamente comprováveis que existem. A alegação dos apóstolos é muito sólida e verdadeira. A gente vê, vocês sabiam, se a ressurreição não fosse verdadeira, por que os apóstolos morreriam por isso? Por que as pessoas o perseguiriam por afirmar que aquele que foi morto ressuscitou dentre os mortos? No momento que botasse a espada no pescoço, eles falaram, não, gente, então, pensando bem, não é que ele ressuscitou, é assim, a gente continua... Não, eles falavam, Cristo se levantou dos mortos, e foram vocês que o crucificaram. Eles tinham ousadia, eles criam no Senhor. É claro, sempre vai existir quem duvide, ainda que tudo mostre que isso é verdade, mas aqui existe um povo que crê que o Senhor ressuscitou dos mortos, mas não só porque as evidências apontam nessa direção, porque elas apontam, mas porque, em certo sentido, assim como Maria Madalena, assim como os 12 tiveram um encontro com o Senhor, nós também tivemos. Se você é um cristão verdadeiro, você teve uma experiência com Cristo ressurreto. Ele te visitou em algum momento. Ele te deu um novo coração.
Ele colocou um Espírito Santo dentro de você. Quem fez isso? Aquele que morreu e que ressuscitou. Jesus ressuscitou, meus irmãos. E isso é um fato histórico. E eu pergunto logo, desde agora, você crê nisso mesmo? Você acredita na ressurreição do Senhor Jesus Cristo? Teve uma vez eu tive uma conversa com uma pessoa que eu fiquei frustrado. Falei, o que você acha? Jesus ressuscitou ou não? E a pessoa me respondeu, não sei, isso não me importa, não faz diferença para mim. Falei, como não? Se ele disse o que ele disse, ele fez o que ele fez, e ele ressuscitou, meu amigo, então a coisa está difícil para o seu lado. Que loucura é não dar atenção a esse evento tão central na história da humanidade. A gente precisa pensar, a gente precisa crer. E a partir do momento que se crê, não adianta falar, como muitos, também. Eu creio. E o que você fará disso? É algo que você fala, mas que não influencia a sua vida, não muda o seu coração, não muda o seu relacionamento com o pecado? Não, não é essa a fé que a Bíblia apresenta. Então, meus irmãos, o Filho de Deus se levantou dos mortos. Esse é o fato histórico. Mas então, passando ao nosso segundo ponto, nós vamos analisar o que isso significa. Qual é a explicação da ressurreição? Como foi falado também na sexta-feira, explicar o que aconteceu na cruz não é suficiente para uma pessoa entender o que ela significa. Houve um judeu que morreu injustamente na mão de inimigos. O que isso diz sobre a minha salvação? Então, a ressurreição do Senhor significa o quê? Para você, para mim, para a humanidade, para a história. Passemos ao nosso segundo ponto, então. A explicação. Meus irmãos, pensem na ressurreição do Senhor Jesus como um grande carimbo de confirmação. Se não houvesse a ressurreição, tudo estaria solto, em aberto. Será que era o Messias? Será que a obra salvou alguém? A gente não sabe, ele morreu, não sei nem para onde ele foi. Ele poderia ser só mais um líder aí que perdeu a vida, mas não. A ressurreição, ela confirma várias coisas, e eu quero trazê-las aqui para a gente. Em primeiro lugar, vamos abrir em Atos 2, a gente leu, passou por Atos 2 nessa manhã, Atos 2, no versículo 36. Pedro está ali logo depois do Pentecostes, pregando. Atos 2, 36. E Pedro diz assim: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. A primeira coisa que a ressurreição significa é que Jesus é o Senhor. E ele tem o nome que está acima de todo nome. Nós estamos muito familiarizados com o texto de Filipenses 2, que fala que Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Cristo se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Em Romanos, Paulo fala que Cristo morreu e tornou a viver para ser Senhor dos vivos e dos mortos. Meus irmãos, no momento que Jesus ressuscitou, ficou confirmado que ele não só dizia que era Senhor, mas ele é Senhor. E o que significa ser Senhor? É ser dono, é ser governador, regente, o sustentador de toda a criação. Significa que todos, eu e você, e todos os seres humanos, todos os animais, toda a criação, todos os planetas, galáxias, tudo pertence a Ele. E todos devem a Ele louvor, obediência e devoção. Irmãos, Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o dono de tudo. E como nós devemos viver à luz disso? Nós devemos viver como seus servos.
O ser humano acredita que ele tem liberdade, meus irmãos. As pessoas acreditam que ser crente é ser escravo, e não ser crente é ser livre. Não há liberdade assim na Bíblia. Ou você é servo do bendito Senhor, ou você é servo do diabo. Então que vivamos como servos desse Senhor maravilhoso. Ele já é dono. Em certo sentido, eu entendo o que a gente quer dizer, mas em certo sentido nem tem como dizer assim, deixa Jesus ser o Senhor da sua vida. Ele já é, queira você ou não. Você pode ser um servo de boa vontade, que o ama, que o serve, mas mesmo que você não queira, Ele é Senhor. Ele sempre será Senhor. Então Ele é o Senhor, e em segundo lugar, Ele cumpriu a sua missão e conquistou a salvação do seu povo. Aí em Atos também, quando nós passamos para o capítulo 5, no versículo 31, em outro discurso de Pedro, Atos 5:31, ele diz o seguinte: Deus, com a sua destra, ou com a sua mão direita, ou com a sua força, seu poder, elevou Cristo a príncipe e salvador. Hebreus 7, o autor está ali falando sobre a diferença da velha aliança para a nova aliança. E ele fala, deixa eu dar um exemplo para vocês de como Cristo é incrível. Vocês lembram dos sacerdotes? Os sacerdotes, comparado a Cristo, eles eram muito pouco. Um dos motivos é porque, vocês percebem, toda hora trocava de sacerdote. Por quê? Ora, porque eles morriam. Entrava um, servia por um tempo, morria. Entrava outro, servia por um tempo, morria. Então, o Senhor Jesus é diferente porque Ele permanece eternamente. E Ele só permanece eternamente, óbvio, porque Ele ressuscitou dos mortos. E Ele continua, portanto, Jesus pode salvar perfeitamente aqueles que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Nós não temos uma esperança que se esvai, seja pela morte, seja pela doença, seja pela invalidez, seja por qualquer coisa. A nossa esperança, a salvação comprada pelo Senhor, ela é mais firme do que qualquer rocha que você pode pensar. Ela é mais firme que os céus e que o próprio sol, porque ela está ancorada naquele que é o Criador de todas essas coisas. Ele é o Senhor e Ele conquistou a salvação. O pastor Fabiano leu ontem, Ele levou sobre o seu corpo os nossos pecados na cruz, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Éramos como ovelhas desgarradas, mas agora nós voltamos ao bispo e pastor da nossa alma. Tudo isso nosso Senhor Jesus comprou com a sua morte e ressurreição. Ele falou, eu vim resgatar muitos. E quando Ele morreu e ressuscitou, Ele comprou essa salvação eterna para nós. A ressurreição, às vezes, irmãos, nós não podemos cometer um erro de achar que a obra da salvação é tão somente a cruz. Morte e ressurreição. Pedro fala, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança. E ele não fala assim, nesse texto, porque Ele morreu por nós. Ele fala, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Sem a ressurreição, a obra do Senhor não está completa. A ressurreição, ela cumpre o Antigo Testamento. Quando lá em Lucas 24, o Senhor fala, Ele fala que Ele abriu o entendimento para que as pessoas entendessem as Escrituras, a Bíblia, o Antigo Testamento. E o que Ele fala? Convinha que Cristo padecesse, sexta-feira, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. O sofrimento e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo era aquilo para o que o Antigo Testamento apontava. Um dia virá um que vai pisar a cabeça da serpente, um profeta semelhante a Moisés.
Ele sofrerá, Ele levará sobre si as nossas dores, mas Ele verá a posteridade. O pastor leu ontem. Ele verá o fruto do seu trabalho. Ele não morreu? Como é que Ele vai ver o fruto do seu trabalho? Porque Ele vai ressuscitar. O Senhor cumpre o Antigo Testamento. Paulo faz isso o tempo todo. Paulo passa as suas viagens missionárias tentando mostrar para os judeus: gente, aquele Jesus que foi morto, ele é o Messias. Abram comigo em Deuteronômio 17, abram comigo em Isaías 53, abram comigo em Malaquias 5, abram comigo em Isaías 7, Isaías 9. É Ele, o Senhor cumpre o Antigo Testamento e Ele compra definitivamente a nossa salvação, e a grande custo, a um inimaginável custo. Ele diz: está consumado. Nossa salvação está consumada. A ressurreição confirma que Jesus era de fato tudo o que Ele dizia ser. Tudo o que Ele fez era verdadeiro. Mas em terceiro lugar, Ele é o Senhor. Ele cumpriu a salvação. E em terceiro lugar, Ele é o único Salvador da humanidade. A ressurreição é um grito para a humanidade que afirma: eis aqui o seu único Salvador. Não há esperança em nenhuma outra coisa, não há esperança em nenhuma filosofia, não há esperança de salvação na ciência. A esperança da salvação reside em apenas um homem, o único que morreu e ressuscitou dos mortos. No nosso famoso texto de Atos 4:12, Pedro afirma: em nenhum outro há salvação. Debaixo do céu não tem nenhum outro nome. Gente, isso é muita coisa. Tem tantos líderes, tem tantos sábios. A Grécia é cheia de gente entendida. Tem vários religiosos antes e depois de Cristo. Que declaração revolucionária! E que, meus irmãos, nós estejamos mais do que nunca comprometidos com essa declaração. Salvação, olha para Cristo. Se procurar em outro lugar, não vai achar. Sabe por quê, meus irmãos? Isso aí não é ser intolerante. Isso aí não é ser grosseiro nem chato. Quando você diz que existe salvação sem Cristo, você está pisando na cruz. Você está desprezando o que o Salvador fez. Não façamos isso, meus irmãos. Sejamos firmes no que o Senhor disse. Vocês conseguem imaginar se o Senhor não tivesse se levantado no terceiro dia? Todo o Antigo Testamento aponta para um Cristo, um Messias, o famoso Messias que viria. Ele não é uma figura que morre e acabou. Ele é uma figura vitoriosa, que conquista, que domina, que rege todas as nações, que é o Alfa e que é o Ômega, que é o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Então, de certa forma, se o nosso Senhor tivesse ficado no túmulo, as pessoas que o acusam de ser fraudulento estariam certas. Porque ele não teria cumprido o que disse o Antigo Testamento. Ele só morreu. Cadê a vitória? Cadê aquela coisa toda? Ele não está cumprindo o Antigo Testamento. Paulo põe dessa forma: se Cristo não ressuscitou, vã é a vossa fé e ainda estão nos seus pecados. Nós não vivemos cantando: nossos pecados foram levados, nós fomos perdoados. Como o Senhor falou: lanço no fundo do mar, no mar do esquecimento, os seus pecados. Pois bem, Paulo está mostrando aqui que se Cristo não ressuscitou, isso não é verdade. Como é importante a ressurreição. E na sua ressurreição, Jesus carimba: eu sou o único Salvador para a humanidade. Quem mais morreu e ressuscitou? Ninguém, ninguém. Ninguém como Ele. A ressurreição do Senhor tem tudo a ver comigo e com vocês, meus irmãos. A salvação só se encontra nele. E o que mais a gente precisa do que salvação? O ser humano corre atrás de muita coisa. A gente se preocupa, gasta tempo, energia e dinheiro com muita coisa. Com a nossa saúde, com a nossa família, com dinheiro, com a profissão. É limpa a casa, é troca, quem é homem, é troca a lâmpada, o rodapé começa a descolar, é o carro que quebra toda hora. Aí a gente tem que lidar com isso, tem que lidar com aquilo. E as pessoas vivem para isso. Para isso, a vida delas é isso. Como diz o autor de Eclesiastes,
Está tudo do céu para baixo, não tem nada sobrenatural, é aquilo ali, aquela coisinha ali. Mas o que a gente precisa, meus irmãos, é salvação. E só Jesus nos comprou a salvação. Romanos 4:25 diz que Jesus foi entregue pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então nós somos aceitos, justificados diante do grande tribunal de Deus pela morte e ressurreição de nosso Senhor. Mas em quarto lugar, a ressurreição nos mostra algo muito interessante. O início de uma nova era. Essa era da qual todos os cristãos participarão. E que era é essa? Ele foi o primeiro a ressuscitar com um corpo glorificado. E o mesmo acontecerá com cada um de nós. Ele iniciou uma nova era, onde o domínio da morte sobre nós é coisa do passado. Isso foi lá atrás. Vamos ter corpos glorificados, uma nova existência. O Senhor Jesus poderia nos dizer: eu sou apenas o primeiro dentre os ressuscitados que tem um corpo humano, mas que não é igual de vocês hoje em dia, não. É um corpo glorificado. Todos vocês, minhas ovelhas, vocês vão desfrutar dessa alegria. Meu irmão, se alegre diante disso. Hoje eu sei, eu sinto bem aqui a dor das marcas da queda no nosso coração, no nosso corpo, na nossa mente. Tudo foi manchado, tudo foi deformado em algum nível. A gente vê o nosso coração, às vezes a gente se vê, como diz Romanos 7, o que eu quero fazer, eu acabo não fazendo. E o que eu não quero fazer, eu faço. Há essa luta dentro de mim, eu quero servir o Senhor, mas eu falho. Eu quero amá-lo mais, mas às vezes eu fraquejo. Eu queria ter falado àquela pessoa, mas tive vergonha. Eu queria ter mais saúde, mas eu sinto dor em todo lugar. Eu tenho 30 anos e minha coluna já está meio ruim. Essas coisas passarão. A palavra nos fala que Cristo é primícia dos que dormem. Ou seja, Ele inaugurou essa nova existência. Filipenses fala que Ele vai nos dar um corpo como o dele. Todas esses milindres, essas lutas chegarão a um fim. 1 João 3 diz: quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Meus irmãos, que doce esperança. Sabemos que entre nós há irmãos que têm mais dificuldades físicas, outros que têm menos, mas todos têm. Até aquele fato, quando você chega, né, Mateus? Você chega em casa do trabalho, moído, aí o filho de 2 aninhos pula no seu colo, brincar. E aí você fala: da onde eu vou tirar força para brincar com essa criança? Limitação da queda. Um corpo fraco, doente, limitado, mas isso ficará para trás, meus irmãos. Em quinto lugar, a ressurreição nos ensina que nosso Senhor Jesus, onde Ele está hoje? Assentado à direita do Pai. Fazendo o quê? Aguardando o quê? O dia em que Ele voltará. Alguns dias depois da ressurreição, Ele subiu, e Ele está lá hoje, carne e osso, igualzinho a gente. E Ele vai voltar a esse mundo. Meus irmãos, nós precisamos pensar nessa manhã. Nós estamos aguardando a volta de nosso Senhor? Por quanto tempo nós temos deixado isso de lado, não é verdade? Não é saudável que a igreja esteja indiferente quanto à volta do seu Senhor. Eu e você devemos estar esperando Ele, sabendo que Ele está perto. Assim, lembram-se da palavra do anjo? Assim que o Senhor subiu ao céu, os discípulos ficaram olhando e falaram: esse Jesus que vocês viram subir, Ele vai descer. Nós precisamos estar esperando isso. Em 1 Tessalonicenses 1, versículo 9, tem um dos meus versículos favoritos da Bíblia, onde Paulo fala que aqueles irmãos, eles tinham se convertido dos ídolos, idolatria, morte, cegueira,
trevas, se converteram disso para Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, não mais deuses de mentira, não mais invenções humanas, mas o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a ressurreição presente o tempo todo, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, meus irmãos, aqui mostra, fale-me sobre uma das características do cristão. Ele está esperando o Senhor descer dos céus. Quando nós não estamos vivendo assim, alguma coisa está errada. A gente precisa falar: Senhor, não estou mais desejando a tua volta. O que aconteceu comigo? Por quê? O que se infiltrou no meu coração e está me tirando os meus olhos do Senhor? Será uma teologia errada? Será a incredulidade? Será a distância? Será que eu estou preocupado mais com a minha família do que com a volta do Senhor? Será que o meu trabalho está tomando tanto da minha mente que não sobra nem espaço para pensar que essa terra passará? Me ajuda, Senhor, a retornar. Você o deseja, meu irmão? Você deseja vê-lo? A gente canta aqui: virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em sua presença, para sempre estar. Aguardo o dia em que ele vai voltar. Isso deve ser verdade em nosso coração. Se você está desejando, graças a Deus por isso. Como Paulo falou, que você cresça nisso cada vez mais, que você seja como Paulo, que em suas cartas dava a entender que ele acreditava que Jesus ia voltar enquanto ele estava vivo ainda. Então, por fim, meus irmãos, a última coisa que explica a ressurreição, que ele julgará os vivos e os mortos. É mesmo, Lucas? O que isso tem a ver com a ressurreição? Isso foi pregado aqui recentemente. Abram comigo em Atos 17, no versículo 30. Paulo está lá no Areópago, falando com um conjunto de pessoas mais sábias do lugar, conhecido por sua sabedoria. A elite, a nata. E Paulo fala para eles, sobre Jesus. Versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. Olha a ressurreição agora. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. O dia virá em que o nosso Senhor chegará e haverá o tão esperado juízo final, quando toda a humanidade comparecerá diante dele. O Senhor coloca assim em Mateus 25: quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. E ele apartará uns dos outros, como um pastor que separa bodes e ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Naquele dia terrível, a humanidade será dividida em apenas duas categorias. Hoje nós temos centenas de categorias em que as pessoas são divididas. Você vive num país de primeiro mundo ou de terceiro mundo? Você é assalariado, político, servidor? Você é carioca da Gema ou você mora na Baixada Fluminense? Você recebe quantos salários mínimos? Você tem marido, esposa ou você é solteiro? O que você conquistou com seus bens? Mas no dia do juízo, só duas categorias serão traçadas: ovelhas e bodes. Aqueles que creram em Cristo e os incrédulos. Cidadãos dos céus
ou habitantes do inferno. Você está preparado para isso, meu irmão? Você está preparado para isso? Eu oro a Deus que não haja ninguém aqui que acredite que as suas obras são boas o suficiente para ser absolvido diante de Deus. Os olhos de nosso Senhor, eles penetram até o nosso coração. Eles vão até onde nem às vezes a gente sabe que tá as coisas que estão lá. Ele vê o que nós fazemos onde ninguém vê. Ele vê o que está no nosso coração em tudo o que fazemos. Quem pode sobreviver a esse exame tão profundo, tão detalhado? Como Hebreus coloca, diante dos olhos de Deus é como se todas as criaturas estivessem expostas, como que nuas, não tem nada para esconder, não dá. Não dá para esconder nada dos olhos do Altíssimo. Não há salvação fora de Cristo. A cruz fala para o homem, a cruz grita para o homem: essa aqui é a obra que vocês não conseguem fazer. É por isso que eu estou aqui, por isso que eu estou morrendo aqui. E hoje nós anunciamos o que acabamos de ler. Deus ordena a todos, em todos os lugares, que se arrependam dos seus pecados e creiam exclusivamente na morte e ressurreição do Senhor Jesus como nosso único escape da condenação. A pergunta não é o que você fez. A pergunta é: você crê? Você crê no que Cristo fez? E você encontra ali a sua salvação, o seu perdão, a sua reconciliação com Deus, a sua paz com Deus, o seu passe, o seu acesso à glória celestial? É só nele, é só nele. Meus amados, duas aplicações para concluirmos. Em primeiro lugar, Deus chama que nós anunciemos essa mensagem, irmãos. Essa é a única mensagem que traz a salvação. Nós estamos falando isso aqui. Então, como é importante que eu e você falemos isso às pessoas. Fale com as pessoas que você tem acesso. Fale com as pessoas que derem uma brechinha sequer. Quando alguém reclama da vida, você tem uma brecha para falar de Jesus. Quando alguém acha que a vida aqui está boa demais, você tem uma brecha para falar de Jesus. Quando alguém reclama ou agradece, tudo é uma oportunidade para falar sobre o Senhor Jesus. Você tem um trabalho, você tem uma família, você tem vizinhos, você tem parentes. Fale de Cristo para eles. Nós conhecemos a grande comissão, não é? Mateus 28, versículos 18 a 20, também temos em Marcos, em Lucas e em João. Mas a mais famosa é de Mateus. Eu queria torná-la um pouco mais pessoal, que o texto diz: e chegando Jesus falou-lhes, dizendo aos discípulos. Eu quero que você coloque o seu nome aqui. E chegando Jesus falou ao Lucas, aquele que ressuscitou: é-me dado todo poder nos céus e na terra. Portanto, vá, ensine todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu vou estar contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus amados, que missão nobre, como a palavra diz: bem-aventurados os pés daquele que anunciam boas novas. Se aquele homem que chegava, a sua cidade estava em guerra, e aí ele voltava lá do campo de batalha, chegava à sua cidade, parava lá: nós vencemos. Se esse cara era, poxa, eu gosto desse homem. Imagina aquele que chega diante das trevas, como a palavra fala, aqueles que habitam na sombra da morte, e anuncia: eu tenho uma boa notícia para você. Você é pecador, terrivelmente, irremediavelmente pecador, assim como eu. Mas Jesus, Ele veio a esse mundo morrer por nós.
o pecador mais imundo que você possa imaginar, ele pode alcançar a salvação em Cristo. Fale sobre isso, meu irmão. Fale sobre isso. E em último lugar, diante de tudo isso, a gente já está falando isso desde sexta-feira, qual é a resposta apropriada nossa diante de tudo isso? A gente olha esse Salvador que do céu desceu, como a gente canta naquele louvor, né? Deus que do céu desceu e no nosso meio veio habitar. Deus que não se exaltou, mas se humilhou para nos salvar, levou sobre si os meus pecados e fez-se pobre para me enriquecer. Por suas feridas eu fui sarado, fui transformado pelo seu poder. O que isso deve gerar no nosso coração, meus irmãos? Deve haver alegria. Alegria da salvação. A gente também canta aqui, a gente está cantando louvor bom, né? A alegria da salvação. Gratidão. Cantamos ontem, graças te dou. Gratidão ao Salvador. Também deve nos fazer nos arrepender por causa de que às vezes somos negligentes, às vezes não cantamos, às vezes não estamos com o coração digno disso. Falta louvor, falta alegria, falta entrega. Deve haver arrependimento. Todos nós, irmãos, todos nós passamos por isso. Eu não estou aqui te colocando para baixo, não. O que eu estou colocando é, quando a gente passa por isso, deve haver arrependimento. A gente não deve olhar assim, acabei de falar da importância de vivermos esperando a volta do Senhor. Eu não estou esperando muito, não. Mas fazer o quê? É assim mesmo. Não, meu amado, não. A gente tem que olhar e falar, Ele é digno. Eu não aceito isso na minha vida. Eu vou amar o meu Salvador, eu vou servi-lo. Satanás não me impedirá de ser dedicado a meu Deus, e nem a minha carne me impedirão. Por isso nós temos que ser dedicados ao seu reino, desse Cristo ressurreto, que se dedicar à edificação da igreja, à salvação das pessoas. Esse Salvador não merece um serviço desleixado, fazer de qualquer jeito, faltar amor, faltar gratidão, faltar alegria, que nós estejamos comprometidos a falar, eu vou oferecer o meu melhor ao meu Salvador, o melhor do meu tempo, o melhor da minha força, o melhor do meu dinheiro, o melhor das minhas capacidades intelectuais, emocionais, tudo para Ele. Ele me deu tudo. Ele se deu por completo. Só que às vezes a gente quer dar um pedacinho, não é verdade, meus irmãos? Que Deus nos ajude. E por último, a nossa alegria, a nossa reação deve ser uma reação de paz. Paz. Que coisa preciosa é ter paz. Principalmente uma paz verdadeira. Existe gente até que tem paz, não são muitos não, mas existe. Mas paz fundamentada em algo ilusório. Nós temos a paz de olhar e falar, a coisa mais importante que eu preciso é salvação. E ela foi comprada naquela cruz pelo meu Salvador. E ninguém pode tirá-la de mim. Como a gente está sempre falando aqui, esse é o cântico de vitória de Romanos 8 que a gente tanto celebra. A vitória é que nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não é que não vai ter dificuldade, Paulo fala nudez, tribulação, perigo, espada, fome, mas o que? Em tudo isso que a gente passa, nada tira a gente das mãos dele. Ele falou, as minhas ovelhas estão nas minhas mãos, ninguém pode tirá-las de lá. Deve haver paz no nosso coração. Tem muitas coisas que atribulam a nossa vida, e isso é inegável mesmo. É doença, é crise, enfim, muita coisa. Mas você passar por essas coisas sabendo que a sua salvação foi comprada por alguém que não falha, por alguém que falou, está consumado, que aquele véu se rasgou e a gente pode entrar, ver a glória do Senhor, ser adotado na sua família, ser filho de Deus, poder clamar, Abba, Pai. Meus irmãos, paz, com doce paz. Então, meus irmãos, Jesus ressuscitou. Isso é um fato. E com isso ficou estabelecido, Ele é o Senhor.
Ele concluiu a sua missão. Ele é o único Salvador. Ele iniciou uma nova era. Ele está à direita do Pai. E ele voltará para julgar os vivos e os mortos. E a Ele seja a glória. Vamos ficar de pé, eu quero cantar com os irmãos.